Começa agora o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, Ferro e Aço, Meta Assessoria Contábil, Support Solution Informática, Pré-fabricados Tamoios. Olá, amigos, estamos iniciando mais uma vez o nosso programa semanal Momento Espírita, aqui na TV Universitária, Canal 7. Este programa é produzido pela USI Intermunicipal de Tupã, em parceria com a FEB TV, que é a TV da Federação Espírita Brasileira. Hoje, o palestrante espírita Rossandro Klingen falará sobre o tema Culpa e Mágoa. Essa matéria faz parte do programa Café com Luz, da FEB TV. Meus queridos amigos, nós estamos aqui para mais um Café com Luz. E a gente já está sentadinho, porque eu já vou chamar vocês para verem o episódio anterior, também com o nosso amigo Rossandro Klingen. Não deixamos nem sair, né, Rossandro? Exato. A gente falava sobre, no primeiro episódio dessa sequência, sobre ansiedade e medo. E vamos chamar de continuidade, parte 2, Rossandro? Parte 2, nesse nosso café. Vamos continuar com esses sentimentos, essas emoções que permeiam e que têm nos afligido. A gente falou da ansiedade e medo, vamos falar sobre culpa e mágoa. E é interessante, Rossandro, para você fazer a primeira reflexão sobre isso, sem a pretensão de grandes definições, é que eu sempre faço um distanciamento, é quase instintivo. Culpa é aquele sujeito num grau máximo, mágoa é só quem se magoou muito, invejoso é só aquele caso crônico. E efetivamente, cada um de nós, se não for missionário na Terra, tem ou não tem esse conjunto de emoções e sentimentos ainda não bem trabalhados? Alguns chamam também que fazem parte da sombra. Começa por aí e a gente vai tocando. Eu acho que você falou de uma palavra muito essencial para a gente definir, ou não definir, mas falar a respeito dessas questões aqui, sombra, né? Todos esses sentimentos, como você muito bem colocou, a não ser que seja um espírito extremamente evoluído e que esteja aqui a serviço mesmo da humanidade e amando coletivamente a todos, nós todos temos. Em grau variado, tem dia que a gente tem mais, a gente é mais afetado pela inveja do que outros, tem dia que a gente está mais magoado do que outros. O que torna essas experiências realmente danosas é quando elas ficam de forma persistente no comportamento ou na mente da pessoa. Tanto que o Evangelho, Jesus diz assim: irei-vos, mas não pequeis, não deixais que o sol se ponha sobre a vossa ira. Então, você está aqui no metrô em Brasília, alguém pisa no teu pé com um salto, agulha 10 centímetros. Como você é um espírito muito evoluído, que eu sei que é seu caso, você faria assim: olha, muito. A senhora não está percebendo uma coisinha fofinha aí debaixo do seu pé, né? É o meu pé, né? Mas o que uma pessoa normalmente faz? Você é louca, levanta. Senti até agora. Sentiu a dor? Você levanta. Agulha. Então, irei-vos. Assim, a pessoa te provocou, te humilhou no trabalho. É natural que você fique muito mal. O que Jesus diz? Agora, por que passar 3 anos com isso? Por que passar 10 anos com isso? Então, a mágoa, ela é um sentimento de um evento que passou, mas que eu cristalizo na experiência, numa fotografia e fico vendo o tempo todo. Então, isso sim é que provoca uma mesmo não sendo de propósito, ninguém faz isso para, pelo menos conscientemente, para poder querer gerar autossofrimento, é quase masoquista, né? Ficar com aquilo perdurando. Tem quem faça de propósito mesmo. Nesses casos é até mais difícil. Uma das coisas até que as pessoas têm dificuldade de perdoar é quando elas finalmente, depois de um trabalho interno, não, eu não vou, faz uma prece, não, Deus perdoa, eu vou conseguir lidar melhor com o Maurício, ele vai ter aquela sacanagem comigo. Aí eu vou olhar, Maurício, eu queria te dizer que eu te perdoo. Aí tu faz, de quê? Não fiz nada com você? Aí eu volto a odiar, porque você é cínico e não tem a capacidade de dizer que fez aquilo comigo. É o ego doente, não é? Então, ou seja, eu não posso pautar meu perdão sobre a sua reação. Por isso que eu acho que é mais didático eu dizer o que não é perdoar. Porque muita gente sabe dizer o que é perdoar. Mas é importante a gente dizer o que não é perdoar. Perdoar não é esquecer. Se você está esquecendo o que fizeram com você, procure um geriatra. Você pode estar com Alzheimer ou esclerose. Perdoar não é esquecer.
Perdoar é ressignificar ou retemperar a cena. Ou seja, eu preciso, com a maturidade que eu tenho hoje, pensar no que aconteceu e ver que era o recurso que a pessoa tinha na época e que o que ela fez me machucou, mas eu não preciso ficar com aquilo preso a mim. Perdoar não é concordar com o que você fez comigo. Quando eu estou te perdoando, eu não estou referendando o que você fez. Não estou passando recibo. Não, eu estou dizendo assim, poxa, é o seguinte, eu resolvi o seguinte, que me machucou, mas eu não vou ficar preso a isso, mas eu não concordo com o que você fez, continuo achando que você fez errado. Busca um enfrentamento da situação e não dos personagens. Exatamente, da situação. Porque eu tenho que partir da premissa que o personagem que atua comigo, ele na mesma medida, ou medidas diferenciadas a gente está falando, também comparecem nele as mesmas fragilidades, Exato. as dificuldades. A gente falava no episódio anterior das vicissitudes. O fato de estar encarnado, por si só, sem falar de grandes turbulências, tem dia que você amanheceu com mal-estar. Não tem como. Já é difícil manter o humor com aquilo. Então, essa experiência ela já é desafiadora. Se eu não tiver esse grau de compreensão, a compreensão é um fator importante nesse processo de, não só de raciocinar, para eu poder... O Alberto Almeida, o nosso querido Alberto Almeida, tem um livro, não sei se você deve conhecer, e que é uma proposta interessante, é o perdão como caminho, e o caminho do perdão. Porque não é um momento estanque, você falou de tempo. Processo. Às vezes eu maturo isso em 3 minutos, tem gente que fica em 3 horas, 3 anos e por aí vai. Exato, e inclusive a gente tem que respeitar o nosso tempo. Se eu estou machucado contigo e eu preciso respeitar isso, primeiro reconhecer, estou machucado com você, me dá um tempo. Eu preciso trabalhar isso dentro de mim. Então, respeitar esse tempo, porque muita gente, às vezes, no movimento espírita, por causa do discurso de reforma íntima, às vezes mal compreendido, torna-se em tortura íntima. Em vez de reforma íntima, é uma tortura íntima. Eu continuo te odiando, mas como se diz que tem que perdoar, eu fico fingindo que te perdoei e nunca te perdoo porque eu não admito que te odeio. Eu nem pacifiquei a mim mesmo e já quero ser mártir. E aí eu fico fingindo com você de que eu te perdoei, na verdade estou muito magoado, aí eu começo a ter uma relação superficial com você. Eu passo a fazer hostilização inconsciente, com gesto, com atitude, com caras e boca. Porque para perdoar, eu preciso admitir que eu odeio. Mas a minha vibração não mudou. Então eu preciso primeiro, vamos deixar de dar uma de santo, de espírito superior, de falar com voz mansinha. Nós somos seres encarnados com nossas dificuldades e vicissitudes, que temos que encarar nossas sombras e dizer, eu estou chateado. Então me dá um tempo, depois eu vou trabalhar em mim essa questão e vou lá e te perdoo. Porque se eu fizer isso para poder dar satisfação de evolução, eu estou sendo um fariseu. De novo com a capa. De novo com a capa de que estou bom, mas por dentro está um sepulcro caiado, assim, dentro está podre dentro de mim. Então, eu tenho que deixar que isso venha à tona. E, às vezes eu tenho que te confrontar e dizer, poxa, eu queria te dizer que você fez comigo foi muito chato, me magoou profundamente. E você pode reagir bem ou não a isso. Mas quando eu perdoo, não tem a ver com o que você fez ou com a reação que você vai ter caso eu lhe perdoo. Eu lhe perdoo para me apaziguar. Para que o evento que você me provocou fique no tempo em que ele aconteceu e eu não traga ele reverberando na minha existência até virar um câncer. Mal comparando, é como se a gente, do ponto de vista de sentimentos, a gente carregasse uma sacola grande e todos esses sentimentos ruins eu colocasse e não desabastecesse esse fardo. Chega uma hora que fica difícil carregar tudo isso, né? E eu vou transbordar ou fora, ou quando isso acontece para dentro, o estrago é muito grande. Você fala de um apodrecimento. Isso somatiza, não somatiza? A gente não adoece seriamente? Adoece. Os médicos já não estão prescrevendo perdão por uma questão de saúde pública? Saúde pública, sim. Perdão é uma necessidade da alma para que ela coloque para fora um conjunto de veneno que a gente tomou. E tem uma frase até que diz assim, de autor desconhecido, o ódio é um veneno que você toma para matar o outro, e que você toma. Eu quero atingir o outro, mas eu estou me agredindo. Eu tomei o veneno, exatamente. Tinha um colega meu, que há 10 anos eu acompanho ele processo de separação. E toda vez que a gente encontra, num momento, num café, que seja, volta a história e fala, aquela desgraçada. Teve um dia que eu não aguentei, cheguei do lado dele, tem uma certa intimidade, e falei assim, amigo, separa dela. Aí ele não tinha entendido. Separa, você precisa separar dela. Você não separou. E o pior não é só separar, ele não resolveu. Não resolveu, continua magoado. Eu estou falando da relação de conjugalidade, mas em vários tipos de relações, isso a gente está falando suave, né, Rossano? Facinho, mas é um caminho mesmo. E a gente tinha falado de coragem no episódio anterior. É nessa mesma linha.
Porque às vezes é chato, né? Parece que tudo vai virar DR. Não precisa ser uma DR. Não. Mas eu não posso chegar... Eu gosto do Rossandro. Gosto. Ele falou alguma coisa que ele nem percebeu que aquilo não caiu bem. Eu dou um tempinho... Tem algum problema? E se o Rossandro não gostar do que eu for falar? Mas aí o problema é dele. Exatamente. A amorosidade não pode comparecer num processo desse? Às vezes a gente perde a causa pela forma, né? Nossa. Às vezes você vai fazer um comentário para o outro, mas você não faz de forma amorosa, você faz de forma agressiva. Você já vai cobrando, já vai imputando, e às vezes foi um ruído. Eu nem te machuquei. Você se sentiu machucado. Tem gente que entra no centro espírita, se você não der bom dia, já fica se sentindo mal. E diz que, olha, que povo que finge que é bom e nem bom dia dá. Nunca parou para pensar que ele pode estar mal e não me deu famoso, bom dia. né? Tá saindo na TV, eu não fala mais sempre com digo, pobre. se você precisa de um bom dia para ficar feliz, você está muito fraco. Você está precisando de reavaliar seu conceito de autoestima. Né? Ou então assuma, olha, hoje eu estou muito carente. Me dê mais atenção, pode? Poxa, assume, né? Assume. Dá um abraço, né? Coloca um adesivo, me dá um abraço hoje, por favor. Tá? Claro que a gente tem que se tratar com amorosidade, mas nem todo dia a gente consegue. Nem todo dia a gente está com essa disponibilidade. Nós estamos num processo de construir pontos para o perdão, de construir pontos para o amor, de construir pontos para a própria consciência de si mesmo, para o amor próprio, o perdão a si mesmo, que é um perdão difícil de ser dado, né? Porque esse indivíduo está com você, né? Todo dia. Pessoa que eu não gosto, eu posso dar um tempo na relação, mas eu mesmo não dou um tempo comigo. Né? Quando eu estou me odiando, é difícil porque eu não tenho tempo para dar com a relação comigo mesmo. Então esse trabalho de auto-perdão é importante. A capacidade de se aceitar como nós somos. Porque observa que Deus nos ama como nós somos. E se o perfeito que Deus ama nós que somos imperfeitos, por que nós imperfeitos não nos amamos em nossas imperfeições? Não que isso signifique não parar de evoluir e progredir e crescer. Mas que a aceitação incondicional, que Joana de Ângeles muito bem vai dizer o seguinte: o ser consciente é aquele que nem se culpa, nem se justifica, apenas se transforma. Não é uma violência, não. É uma transformação. Eu vou reconhecendo minhas sombras, minhas incoerências, minha incongruência, assumo que é minha, não projeto em você, onde quer você que é chato, que você que é orgulhoso, que é você que é exibido. Não, é uma coisa minha, tá? Eu tenho isso como todo mundo tem, eu reconheço, eu acolho isso, eu cuido de mim nas minhas infantilidades, nas minhas invejas, nos meus medos, acolho essa criança que ainda não cresceu dentro de mim, como adulto que sou. Recebo e percebo isso e vou dizendo, pô, mas você não só tem isso, você também tem luz, você também tem tais virtudes e vamos com calma, a gente vai conseguir. Para não trabalhar nos extremos, né? Nos extremos. O extremo do sentimento de bondade é uma distorção do ego, como o extremo do sentimento de incompetência é uma distorção do ego. O caminho do equilíbrio é sempre o caminho mais desafiador. E a gente está se aproximando do intervalo, Rossandro, e você falou do auto-perdão. E para a gente poder fazer o auto-perdão, eu tenho que, como na linguagem de Joana e de Valdo, a gente precisa achar o caminho, o endereço da gente. A gente perdeu o endereço de si mesmo. Exato. A gente precisa. Então, mais do que uma frase de efeito, fazer o contato com a sombra. Antes eu achava difícil entender isso. É como se, o acolher, aceitar. O aceitar existe, comparece. Porque esse botar para debaixo do tapete... É pior. Que nós vamos emendar para o segundo bloco, também origina, vamos falar um pouquinho mais de culpa também desse processo, que é uma outra... tem causado também um adoecimento muito grande. E a gente tem feito processos que... É uma linguagem psicológica, né? A história da fuga, né? Fuga psicológica. Um mecanismo de defesa do ego. Então a gente vai trabalhar nisso. Eu queria que a gente trouxesse para o nosso telespectador essas questões que são fundamentais e como esse evangelho que parece que é só o momento da igreja, nós ainda trazemos esse igrejismo no sentido negativo. Nada contra nenhum rito, nenhuma religião, mas o igrejismo no sentido pejorativo, apenas do culto superficial, como a gente às vezes vai também no médico buscando só o comprimido, sem ouvir o que o médico vai nos falar em termos de mudança de postura. Eu queria que a gente explorasse um pouquinho mais em relação a esse evangelho na prática. Aliás, fica até esquisito falar que não tem evangelho na prática, né? Mas tem gente que só faz o evangelho. Aí chegou o nosso tempo do pãozinho de queijo. Tem gente que só faz o evangelho, que só abre aquela literatura, e tem gente que ainda faz mais. Abre aquela literatura e acha que é para quem está sentado, não para você. Se fulano ouvisse aquele café ou aquela palestra... É a cara de fulano. A cara de fulano. A nossa é difícil. Vocês não fiquem bravos com a gente, não. Nos queiram bem. Vamos tomar um copo d'água, um pão de queijo que vai chegar aqui pra gente, você também. E a gente volta daqui a pouquinho com mais esse Café com Luz, mais um pouquinho do Café com Luz com o nosso amigo Rossandro. Até daqui a pouco.
Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Support Solution Informática oferece o que há de melhor em equipamentos de informática pronta entrega em até 10 vezes sem juros. Assistência técnica em computadores, notebooks, impressoras e atualizações de GPS. A mais completa linha de cartuchos e toners original e recarga. Support Solution. 17 anos comemorando com você. Ligue 3441-1277. Meus amigos, nós voltamos do nosso pequeno intervalo, já estamos aqui com pão de queijo, cafezinho, está da hora. Ô Sandro, a gente falava sobre, antes de chamar o intervalo, dessa questão da profilaxia, da gente retomar esse encontro, de fazer contato com a sombra, de repensar um pouco mais esse processo de avaliação para ser reforma e não tortura, transformação, mas não a violência. Isso está presente na mensagem do Evangelho, e falávamos do Evangelho na prática, e a gente até brincou. E tem como ter Evangelho sem ser na prática? Pois é. A gente está falseando ainda isso? Infelizmente. Muitos de nós vivem mais um ritual, né? Eu até tenho uma experiência interessante. Uma vez chegou uma pessoa do Centro Espírita e pediu para colocar o nome dela na mediúnica, estava com dificuldade e tal. E aí chegou para pedir orientação. E o que é que os Espíritos disseram? Olha, os irmãos disseram que você tenha paciência, Deus está cuidando da sua família, e pediu para você aumentar a prática do Evangelho. Ela fez, mas eu já faço 3 vezes por semana. Eu disse, não, aí escute novamente. Eles pediram para você aumentar a prática do Evangelho. Ou seja, você precisa vivenciar. Tem uma frase de Jesus, né, que os evangelistas nos colocam, vinde a mim, vós todos que estáis frágeis e cansados, que eu vos aliviarei. Tem gente que para aí a leitura. Jesus, porra. Alivia. Não, aí continua a leitura. Aprendei de mim, que sou brando e pacífico de coração. Quer sentir leveza? Seja leve. Quer sentir paz? Seja paz. Quer sentir perdão? Dê perdão. É essa a condição. Ou seja, eu preciso entender o Evangelho não como um livro de preces, um ritual, mas como um instrumento prático para pautar a vida. Ali existe, todos os personagens são pessoas completamente imperfeitas, falhas, tal. O próprio Davi
se apaixonou por uma mulher, mandou o marido da mulher para a guerra para morrer, para ficar com a mulher. Mesmo assim fez os salmos. E precisou ouvir um puxão de orelha do profeta Natan, né? Exatamente. Ou seja, somos nós, a nossa humanidade, se manifestando ali nos personagens que viviam do Antigo ao Novo Testamento, como nós, seres humanos comuns, mas que resolvem ter uma meta. O que é interessante é isso, que Paulo muito bem nos diz, mas agora eu tenho uma meta. Eu sigo para o alvo. Eu posso, de vez em quando, desviar, vacilar, cair, mas eu tenho uma meta. Eu volto para o caminho. Jesus é nosso modelo, Jesus é nosso guia. E aí a gente tem essa percepção. Esse ano a gente está falando muito sobre o tema caminho, verdade e vida. E quando a gente fala muito em caminho, a gente lembra da pergunta 625, que Jesus é o guia e modelo. Se ele é o guia e modelo, ele vai nos levar a aí um processo de movimentação. Eu tenho que sair de uma zona, de uma área, ou a gente fala local. Eu vou para onde? Jesus está me levando para onde? Então, com que guia? Qual é esse caminho? Então, esse processo de transformação... E um guia, ele caminha, mas ele não leva você no colo. Mas observe que as palavras estão juntas. Aí você consegue entender... Guia e modelo. Guia e modelo, ou seja, eu guio você para conseguir chegar a esse modelo. Aí sim você vai conseguir fazer com que, neste caminho, eu lhe leve até onde você quer ir. Porque, por exemplo, eu posso pegar um guia turístico para me visitar as pirâmides e, de repente, ele começa a dizer aqui foi a pirâmide de Quéops, mas eu gostei da esfinge. Eu me desloco do grupo e vou ver a esfinge. Na relação com Jesus, eu posso fazer a mesma coisa. Ele está querendo me guiar, mas como eu não sigo o modelo, eu fujo. Eu faço uma digressão de vida. Então, quando eu tenho, além dele como guia, como modelo, eu passo a me pautar de tal modo, o que é que faz quem segue o modelo? Segue à risca. Claro, a gente tem, é por isso que às vezes as pessoas não entendem por que a doutrina traz a percepção de reencarnação, porque achar que a gente consegue seguir o modelo de Jesus numa vida é de uma arrogância indescritível. Né? Uma infantilidade na compreensão. Exatamente. Mas assim, tem, sabe, as muitas experiências que a misericórdia de Deus permite, em sua infinita bondade, a gente fazer alguma coisa muito ruim e pagar no varejo da misericórdia. A gente faz no atacado mal, mas paga no varejo da misericórdia. Nas muitas experiências que a gente vem construindo a vida e finalmente a gente entende, não, agora eu quero modelar o meu comportamento não baseado nos modelos exteriores, o meu ídolo de música, do futebol, pessoas que são legais, fazem alguma coisa interessante, ponto, aquilo só. Eu quero agora pautar a minha vida para um modelo que não faliu, que não traiu, que não decepcionou. Ter Jesus que deu certo. Ter Jesus como modelo é tão importante, inclusive os pais oferecerem isso para os filhos, porque quando os filhos se decepcionam com os pais, isso acontece na adolescência, o que é que faz com que eles não percam o prumo? É que enquanto eles foram educados e evangelizados, eles apresentaram aos filhos, Deus apresentou Jesus, ou seja, foca aqui porque quando você perceber minhas falhas, minhas fragilidades, meus receios, minhas incoerências, você vai perceber aqui estabilidade de amor, de paz e de perdão. E aí eu consigo seguir mais tranquilo. Esse processo de transformação, você vê, você citou o Velho Testamento. Acho que é contracapa, não sei, do Céu e Inferno, tem lá a frase de Ezequiel, que Kardec usa para a abertura da obra. Deus não quer a morte do ímpio, do pecador, quer que ele se transforme. E a gente vai achar que a lei divina só está no Novo Testamento, em que Jesus sintetizou. Mas os profetas, as revelações estão aí a todo momento, dizendo... E por que eu estou chamando essa questão para você comentar? Porque nós estamos falando também de culpa. Esse excesso, esse rigor consigo próprio, esse aparente perfeccionismo, eu tenho muito cuidado com essa história. Mesmo. O que isso está mostrando, direta e indiretamente? Você, inclusive com a experiência que tem profissionalmente. Por que a culpa às vezes chega num estado tão grave que ela mesmo ela proporciona um sofrimento que se materializa, que vem, quando não é uma doença física, processos de complicações psicológicas e psiquiátricas que se estendem em diversas encarnações por um sentimento de culpa exacerbado. Fala um pouquinho sobre isso e aonde esse evangelho, amor, caridade, na medida certa, vai fazendo para que a gente dilua. Porque esses processos são muito sérios, não são, Rossano? Com certeza. Inclusive, por isso que o primeiro livro que eu fiz, espírita, foi Auto-Perdão. Porque não existe como você ter auto-amor sem auto-perdão. Agora, a culpa tem algumas funções. Funções boas e funções ruins. A função boa é despertar a consciência, e aí para.
Mas aí ele não é como se fosse o arrependimento? Mas assim, para chegar ao arrependimento eu tenho que passar inicialmente por uma culpa temporária. Tem uma pequena culpa temporária, certo, mas eu não fixo nela e vou para o arrependimento. Que também não devo parar, porque eu devo parar na reparação. Essa culpa é a expiação também, não é? Ela não faz parte dos processos. Tipo assim, acorda que está errado. A consciência desperta em processo de culpa, ou seja, só tem culpa quem está avançando moralmente. Isso é bom a gente ouvir. Pessoas que não têm culpa, elas não têm um avanço moral. Porque você só tem culpa quando a velha criatura começa a se degladiar com a nova criatura que está chegando. Não tem uma boa notícia nessa história. Claro, uma pessoa ruim, ela não tem culpa, não. Ela está tão cristalizada. Não, ela faz o mal e dorme. Só quem toma remédio para dormir é a gente que está evoluindo moralmente. A culpa é um sinal da evolução. Agora, parar na culpa é infantilismo. Então, o grau de sofrimento que eu posso ter nesse processo não é Deus determinando que eu tenho que ficar sofrendo. Vamos lá. A dor, às vezes, é inevitável. Vamos usar palavras, são sempre insuficientes. Mas esse sofrimento eu posso... Pode diminuir. Parar na culpa pode ser um desculpismo. É mais ou menos assim, tá bom, eu fiz uma coisa muito ruim, mas eu não estou me culpando? É como se você dissesse assim, a forma que eu estou reparando é me culpando. Culpar-se não repara. Culpar-se desperta a consciência para a reparação. É uma etapa. Culpa, arrependimento, reparação. Desperta, está errado, opa, beleza, vamos... O que é que um espírito ágil faz? Eu acho que pontualmente eu sempre gosto de citar o exemplo de Saulo chegando em Damasco. Porque é de uma riqueza psicológica aquela cena impressionante. Eu me impressiono sempre quando eu penso no que aconteceu com Saulo. Por quê? Eu vou entender a gente falando de culpa. O que acontece ali? Saulo era um homem que buscava Jesus, porque ele buscava o Messias. Ele tinha sido discípulo de Gamaliel. Mais de 16 profetas tinham anunciado durante milênios aquele povo que o Messias vinha. Ele veio, ele não reconheceu e ainda matava quem seguia ele. De repente, esse Messias encontra Saulo em Tarso, em Damasco. E de repente ele faz, por que me persegues? E a vibração sonora da fala de Jesus faz com que Saulo reconheça ele, é o cara, puxa vida. Ele. O que aconteceria uma pessoa com culpa? Jesus, eu não mereço sua presença. Eu não mereço. Eu passei a minha vida ele esperando. Todos os meus ancestrais lhe esperavam. Você vê, eu não lhe reconheci, ainda estou matando o povo. Então agora eu mereço só sofrer. Não, aí ele não faz isso. Ele não se culpa. Nem se justifica, que é a segunda etapa. Não, mas vamos combinar, você me enganou. Eu estava esperando você descer com o Senhor dos Exércitos, com a sua honra e glória e majestade, um monte de gente acabando com os romanos, hashtag você me enganou, foi nascer numa manjedoura, complicou para mim a situação, os sinais foram trocados. É uma justificativa. Ele não perdeu nem um segundo com culpa, nem com desculpa. Ele fez, tá bom, o que queres que eu faça? É mais ou menos assim, eu vim errando até aqui, já entendi, eu preciso agora reparar. Eu não perdi o tempo em desfazer. Interessante é que Jesus, representando diretamente a vontade do Pai, ele é o grande porta-voz, ele também não perde tempo dando sermão. Não. Sermão no sentido negativo. Entra na cidade, vamos agir. Vambora. Não, você tem que agora espiar e pagar. Não. Vamos lá, quer reparar? Entra na cidade e na medida em que eu for vendo a sua fidelidade à tarefa, quando você for fiel no pouco, você vai ser fiel no muito. Jesus não dá receita de bolo a Paulo. Ele dá, entra na cidade, vamos agir. Não perde tempo com culpa, com a demonstração. O filho pródigo chega... É um abraço e uma comemoração. Ou seja, acordou, meu filho? Que alegria! Não importa o que você teve que passar para acordar. O importante é que você acordou. É uma postura psicológica muito diferente. Muito. E nós, infelizmente, desculpa se eu estou te botando no meio. Mas eu tô no meio. É interessante, é por isso que a gente precisa beber isso aqui toda hora. Tomar esse café várias vezes. Porque, Rossandro, a gente traz esses condicionamentos de várias experiências em que a gente reage, não age. Então, isso aqui é para a gente mudar esse processo. Rafa está mostrando a plaquinha de 3 minutos. Rossandro, eu queria que você trouxesse essa mensagem aí. Falar de mensagem final para esse café. Mas vamos trazer essa mensagem que é consoladora e esperançosa para o nosso telespectador da receita do Evangelho. Pé no chão, fala um pouquinho disso, porque acho que cobre essa multidão de pecados, esse amor. O Evangelho é reconciliação. Desde a Gênesis e o Apocalipse, o Evangelho nos chama a uma reconciliação com Deus, uma reconciliação com o outro e uma reconciliação consigo mesmo. Para isso, é preciso que não se paralise na culpa. Para isso, é que se adiante no processo de reparação.
Para isso é que é necessário o perdão. Sem perdão e com culpa, eu não reconcilio nem comigo, nem com o outro, nem com Deus. Como diz João, mente o homem que diz que ama a Deus a quem não viu e não ama seu próximo a quem viu. É preciso que eu entenda, não que haja vítimas e algozes. A doutrina espírita traz essa lucidez. Não existem vítimas e algozes. Existem companheiros de processo evolutivo. Quando eu vejo o mundo sem ser esse maniqueísmo infantil de He-Man contra o esqueleto, Thundercat contra Murra, Piu-Piu contra Frajola, eu começo a ver assim que até tá tão complexo o mundo que até o Batman tá lutando contra o Superman, né? Esse é o mundo como ele é. É o mundo real, ou seja, a nossa humanidade, a nossa humanidade de um pai que aceita e vibra com cada conquista. Imagina, a ideia de culpa e Deus punitivo é como um pai que vê um filho que tenta andar e cai e pune. Que tenta aprender a ler, gagueja e pune. O que é que um pai faz quando o filho cai? Levanta, socorre, dá um beijinho no joelhinho que caiu e faz caminhar de novo. Faz assim, mas não fica assim o tempo inteiro. Não, vamos lá, vamos tentar novamente. Então, essa serenidade, assim, existe um pai que me ama e que está querendo que eu vá caminhando, aprendendo a andar com mais firmeza, aprendendo a ler com mais tranquilidade, serenidade, que a minha capacidade vai se manifestando, que a minha luz, sabe? Que eu vá sendo cada vez mais longe do mundo, sal da terra, com tranquilidade. E para isso é importante se aceitar como se é. Esse amor próprio, já agora, e não no projeto do que eu quero ser. Eu tenho que me amar já agora, porque só me amando já agora, eu posso me tornar tudo o que tem como plano de Deus. Porque não dá para esquecer que os planos de Deus são sempre maiores que os nossos. Gente, uma beleza. A gente vai se despedindo só nesse momento. Fica aí esse recado gostoso, carinhoso. E gostei muito do agora, viu? É agora. Esse café tem que estar sendo gostoso. Não é o momento seguinte que só vai ser bom. Né? Obrigado, Luciano. Eu agradeço. Obrigado mesmo. Prazer estar aqui, meu irmão. Olha, um beijo no coração de todos vocês e até o nosso próximo Café com Luz. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Support Solution Informática oferece o que há de melhor em equipamentos de informática pronta entrega em até 10 vezes sem juros. Assistência técnica em computadores, notebooks, impressoras e atualizações de GPS. A mais completa linha de cartuchos e toners original e recarga. Support Solution. 17 anos comemorando com você. Ligue 3441-1277.
Assista a partir de agora o quadro musical Mundo Maior, uma grande parceria entre o programa Momento Espírita e a TV Mundo Maior de Guarulhos. Que no mundo existe dor demais e muita gente em busca de paz. Não importa a sua cor, seu nome, se você morre na rua de fome. Você sabe, eu sei, você sabe, eu sei. É bem possível que ele não entenda que tá difícil da gente viver. É bem mais simples ele aceitar que pra viver ele tem que matar. Você entende, eu sei, você entende, eu sei. Muitas vezes você quer gritar, dar um basta, se organizar. Vem o medo e você recua, muito embora a luta seja sua. Você pode, eu sei, você pode, eu sei. Bem no fundo toda a gente sabe, não vai ser fácil mudar essa história. Vai ser duro, cara, pode crer, só você pode resolver. Busque o Senhor, Ele não intimida, Ele é o caminho, a luz, a vida. Você sabe que acima de nós, muito além, além da nossa voz, há alguém que a todos escuta e com certeza entende a nossa luta. Você sente, eu sei, você sente, eu sei. Já me disseram que eu sou otário, sou um louco, um pobre visionário, mas eu confio no poder de Deus, que vai fazer valer os sonhos meus. Tudo isso vai ter fim um dia, vai reinar de novo a alegria. Todo mundo chamará de irmão quem tiver Jesus no coração. Jesus é luz no meu caminho, sem Ele não consigo andar sozinho. Então, a mensagem que eu trago nessa letra, no Rap da Paz, é palavras com que a população em geral se conscientize de que é só fazendo o bem que nós vamos evoluir. Temos que fazer o bem, dar bons exemplos, sempre bons exemplos, né? Fazendo com que toda a humanidade evolua junto. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Aqui ninguém é perfeito no momento, mas um dia chegaremos à perfeição. Chegaremos à perfeição ao lado do nosso Pai, mas sempre praticando o bem. Então, vamos sempre fazer o bem, sempre fazer o bem e sempre fazer o bem. Você recua, muito embora a luta seja sua. Você pode. Amigo telespectador, agradeço a sua atenção e lembro que este programa vai ao ar pela TV Universitária, canal 7, todas as sextas-feiras, às 15 horas e às 20 horas, e também aos sábados, às 0 hora e às 10 horas. Saiba também que os nossos programas podem ser acessados pela internet através do YouTube. Basta você entrar no YouTube e digitar Programa Momento Espírita Tupã e você poderá assistir a todos os programas que já foram ao ar. Bem, chegamos ao final do nosso programa.
Desejo a você um ótimo fim de semana, com muita luz e paz. Que Deus o abençoe e o proteja, como também a todos os seus familiares. Até o nosso próximo programa. Ouça pela Rádio Tupã AM 1130 kHz todos os domingos, das 12 às 12h50, o programa Momento Espírita, apresentado por uma equipe de colaboradores da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Tupã, com mensagens de paz, esperança e amor. Programa Momento Espírita, todos os domingos ao meio-dia, na Rádio Tupã AM. Você assistiu o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Support Solution Informática oferece o que há de melhor em equipamentos de informática à pronta entrega em até 10 vezes sem juros. Assistência técnica em computadores, notebooks, impressoras e atualizações de GPS. A mais completa linha de cartuchos e toners original e recarga. Support Solution. 17 anos comemorando com você. Ligue 3441-1277.